Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de resumos sobre o direito administrativo. Vou começar falando hoje da introdução sobre o direito administrativo, as regras gerais, aquela parte inicial do direito administrativo, e essa série vai ser direcionada a quem já estudou a matéria. Então, se você já viu essa matéria e quer revisar, vem comigo que a gente vai passar pelos pontos principais. Essa série vai ser bem apropriada para pré-provas, para revisões. Se você já viu essa matéria há algum tempo, está a fim de revisar, essa série vai ser a melhor para você. Vamos lá então? Para falar de direito administrativo, a gente começa a falar do Estado. O que é o Estado? O Estado aqui que a gente está falando é a pessoa jurídica de direito público com atuação no direito público e no direito privado. Estado como soma de povo, território e governo. O Estado que a gente fala aqui é o Estado de Direito. É aquele que tem como pilares a tripartição de poderes, a universalização da jurisdição e a generalização do princípio da legalidade. Então, esses são os pilares do Estado de Direito, de acordo com o direito administrativo. E esse Estado de Direito tem três poderes que todo mundo conhece: o legislativo, o executivo e o judiciário. A doutrina acrescenta, além desses três poderes, uma quarta função, que seria a função política ou função de governo. Por exemplo, aquela função de sanção ou veto de lei, aquela função de declarar guerra, aquela função de declarar calamidade pública. Parte da doutrina identifica que essa função não está dentro de legislativo, executivo nem de judiciário, é uma função política, uma função de governo. Falando de poderes ainda, é muito importante a gente lembrar das funções típicas e atípicas. As funções típicas são aquelas próprias dos poderes, intrínsecas aos poderes. Legislativo, a função de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, o Executivo, a função de executar as leis, e o Judiciário, a função de dirimir conflitos. As funções atípicas, portanto, elas têm que sempre estar previstas na Constituição e são as funções que um poder faz, mas que são típicas de outro poder. Por exemplo, o Poder Executivo julgando. Seria no caso de um PAD, por exemplo, um processo administrativo disciplinar. O Poder Executivo estaria julgando, mas isso seria a função do Poder Judiciário. O poder Judiciário executando, no caso de o Poder Judiciário é, precisar fazer uma licitação, por exemplo, um contrato administrativo. O Poder Judiciário vai fazer isso na sua função atípica, pois tipicamente isso seria a função do Poder Executivo. Então essas são as funções atípicas, elas devem estar sempre previstas na Constituição. Falando de administração pública, a gente tem que lembrar que a administração pública tem dois sentidos principais: o sentido formal e o sentido material. O sentido formal é o sentido também chamado de orgânico ou subjetivo. São os órgãos e agentes que atuam na administração pública. O sentido material é a função que é exercida, a função administrativa. As tarefas da administração pública são principalmente quatro: o poder de polícia, o serviço público, a regulação ou fomento e o controle. Essas são as quatro principais tarefas da administração pública. E as principais funções da administração pública são as funções interna ou introversa e a função externa ou extroversa. A função interna é a atividade meio, a função externa é a atividade fim. Lembrar disso. A gente também pode falar da conceituação do direito administrativo. De todas as correntes que existem, de todas as doutrinas que falam da conceituação do direito administrativo, a gente tem a corrente legalista, que diz que direito administrativo é o que está previsto em lei, o critério do Poder Executivo, que diz que o direito administrativo é aquilo que o Poder Executivo exerce. Temos também o critério da relação jurídica, critério do serviço público, critério teleológico, finalístico, critério negativista, critério da distinção das atividades jurídicas e sociais do Estado, mas o critério que prevalece na doutrina é o critério funcional. Então, vamos lembrar que para a conceituação do direito administrativo, o mais importante é o critério funcional, que diz que
o direito administrativo é aquele que se preocupa com as funções do Estado. Sobre fontes do direito administrativo. A gente tem como fonte principais a lei, que é a fonte primária, lei aqui é em sentido amplo, não só a lei ordinária, a lei complementar, mas também Constituição, medidas provisórias, todas as leis em sentido amplo. Essa é a fonte primária e única do direito administrativo. A gente também tem a jurisprudência. Jurisprudência todas essas outras, a partir da lei, são as fontes secundárias. Então, aqui a gente começa como fonte secundária. Jurisprudência é uma fonte secundária, só que a doutrina tem adicionado aqui que na jurisprudência a gente tem súmulas vinculantes, que hoje são consideradas fontes primárias do direito administrativo, porque elas são normas cogentes, normas obrigatórias para toda a administração pública, e o CPC de 2015 deu bastante valor ao direito dos precedentes, à repercussão geral, tornando também obrigatória para a administração pública. Então, vamos observar que a jurisprudência tem paulatinamente se tornado um pouco mais próxima da fonte primária do que fonte secundária, mas ainda é considerada fonte secundária, ok? Temos também a doutrina, que é a fonte secundária por excelência, que é a interpretação da lei, da jurisprudência, pelos estudiosos do direito. Temos também os costumes. Os costumes são considerados fonte indireta do direito administrativo. Temos os princípios gerais do direito, que são as normas não escritas, os vetores genéricos de interpretação e de aplicação das leis. Temos os tratados internacionais, que são fontes após a incorporação no direito brasileiro. Então, após incorporados, eles se tornam lei e se tornam fontes primárias. Podemos falar também da competência legislativa. A competência legislativa para o direito administrativo ela é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Vamos lembrar também que os municípios podem legislar sobre o direito administrativo naquilo que for de interesse local do município. O artigo 22 da Constituição ele prevê a competência privativa da União para a desapropriação. Então vamos lembrar que alguns tópicos, como a desapropriação, apesar de ser norma de direito administrativo, ela é de competência privativa da União. Mas, em regra, a competência para legislar sobre direito administrativo é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Os municípios, por força do artigo 30 da Constituição, podem legislar sobre direito administrativo e normas de interesse local. Falando sobre os pressupostos de interpretação do direito administrativo, a gente tem três principais, que são vetores, que são regras gerais de interpretação das normas de direito administrativo. Primeiro, a desigualdade jurídica. O Estado ele é desigual em peso comparando-se com os particulares. Então, existe uma desigualdade jurídica entre o Estado e os particulares, normalmente. É claro que quando o Estado agir como um particular, num contrato de locação, por exemplo, ele vai se despir dessa desigualdade jurídica e vai ser considerado um particular nessa relação específica. Mas nas normas de direito administrativo em si, não nas normas contratuais civis, ele é considerado desigual sim. Devemos lembrar aqui que a doutrina contemporânea tem relativizado bastante a supremacia do interesse público sobre o particular. Então essa desigualdade jurídica tem sofrido bastante crítica, porque a doutrina defende que não existe necessariamente uma supremacia desse suposto interesse público. O que existe é uma supremacia do interesse coletivo, não do interesse do governo. Então, desigualdade jurídica é o primeiro pressuposto. Presunção de legitimidade dos atos administrativos é o segundo pressuposto. E necessidade do poder discricionário é o terceiro pressuposto de interpretação do direito administrativo. E sobre sistemas, o que a gente pode falar sobre sistemas do direito administrativo? São dois os principais sistemas. O sistema do contencioso administrativo, que é o sistema francês,
e o sistema da jurisdição única, que é o sistema inglês. O contencioso administrativo, sistema francês, é aquele que tem uma dupla jurisdição. Existe uma jurisdição comum, que trata das normas civis, das normas penais, e existe uma outra jurisdição, que é a jurisdição administrativa, que trata dos conflitos relacionados ao direito administrativo. Então, na França, existem dois sistemas jurídicos. Um não revê os julgados do outro. Já na jurisdição única, que é o modelo inglês e adotado pelo Brasil, existe só um sistema jurídico, só uma jurisdição, e as decisões administrativas podem ser revistas de acordo com a legalidade, né? A legalidade das decisões administrativas podem ser revistas pelo Poder Judiciário, pela jurisdição única, que é de competência do Poder Judiciário. Então essas são as principais normas introdutórias, as principais regras introdutórias e conceitos do direito administrativo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.